nós. Nós pedimos uma bênção toda especial para o conflito que está havendo ali entre a Ucrânia e a Rússia. Nós queremos dizer que o Senhor é o Senhor desta batalha, desta guerra, como no passado o Senhor foi tantas vezes. E te pedimos a Deus que nós conheçamos a sua vontade, que o anjo desta batalha, desta guerra, possa mostrar o lado que o Senhor está. Pois nós acreditamos que o Senhor tem tudo nas mãos, que o Senhor tem o controle de tudo nas mãos. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 1. Se os irmãos não conseguiram fazer, vamos tentar fazer agora. João, capítulo 1, verso 6. Eu procuro fazer assim porque eu acho que fica mais dinâmico, em vez de eu falar o tempo todo, aí fica monólogo. Como nós estamos numa classe de estudo bíblico, acho importante que os meus irmãos tenham a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem estado nos corações. Então, vamos ver. 1 João 1, verso 6. Primeira coisa que nós vamos separar aqui é o que dizemos, depois o que fazemos e o que isto significa. Está tudo no mesmo versículo. É só extrair. Quem gostaria de ler o versículo 6 do capítulo 1 de 1 João? O que dizemos, o que fazemos e o que isso significa. Está tudo no versículo, é só os irmãos ler e participar, para ficar bem gostoso. Se afirmamos que estamos sem pecado, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso. Então é isso. Então, primeira pergunta. O que dizemos? Então, o versículo diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, o que fazemos? Enganamos a nós mesmos. Olha só. Enganamos a nós mesmos. E o que isto significa? Isto significa que a verdade não está em nós. A Bíblia ela é muito firme, muito segura, muito clara. Nós não precisamos nem muito explicar, porque ela, por si só, fala, revela tudo. Então, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, o que nós estamos fazendo? Nós estamos enganando a nós mesmos. E isso significa o quê? Significa que a verdade não está em nós. E quem é a verdade? A verdade é uma pessoa. Quem ela é? Jesus. Isso. Então, Jesus, em nós, ele fala a verdade. Então, não tem como dizermos uma coisa, praticarmos outra contrária, porque o resultado vai mostrar a verdade para nós. Veja quantas verdades. Só uma pergunta ou 3 perguntas traz a superfície para nós. Qual é o próximo versículo?
9. O verso 10. O verso 9, ele fala de uma afirmação, né? Se confessar, nos perdoar os pecados. Está falando ali então, uma afirmação. Né? Mas nós estamos trabalhando o que dizemos, o que fazemos e o que isso significa. Então, agora é o verso 10. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Uhum. Então, o que dizemos? Então, se dissermos que não temos cometido pecado, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo Deus mentiroso. E o que isto significa? Isto significa que a verdade, que a sua palavra não está em nós. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos sério. Tem muitas pessoas, tem muitas pessoas enganadas, pensando que são cidadãs do céu, quando na verdade não são. E é a própria Bíblia quem está mostrando isso para nós, revelando isso para nós. Agora, no capítulo 2, ele continua também nos alertando, nos mostrando, nos advertindo. Qual é o versículo do capítulo 2? Que fala que dissermos, que fazemos e o que significa. O número 1 fala, né? Verso 4. 4. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Então, isso. Então, o que dissemos, eu conheço. E o que eu faço? Mas eu não guardo seus mandamentos. O que isso significa? Significa que eu sou mentirosa. E que nele, quer dizer, em mim, não está a verdade. E a verdade é Jesus. E nós sabemos que esse permanecer, esse estar aqui, também é a questão da comunhão. Então, não é apenas dizer. Eu digo, mas a minha vida, a minha conduta, ela tem que ser o aval daquilo que eu estou dizendo. Aquele que diz estar na luz, mas faz o quê? Odeia o seu irmão. O que isso significa? Significa que até agora está nas trevas. E às vezes essa palavra, a gente repudia ela, por ela ter uma conotação muito forte, né? Odiar. Às vezes a gente pensa que não odeia. Mas se você não faz o bem, se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, Deus diz que nós estamos cometendo o pecado. 1 João disse que se nós temos bem deste mundo
vemos nossos irmãos passar necessidade e não abrirmos o nosso coração, ele diz que nós estamos odiando. É uma forma de odiar. Nós estamos cometendo pecado, uma ação pecaminosa contra Deus e também contra o nosso irmão. Mas existe uma esperança, e essa esperança, ela também é Jesus. E nós vimos que, eu coloquei no grupo, que Deus resolveu esta questão para nós de uma vez por todas. É que nós, muitas vezes, nós andamos mais pela nossa alma do que pelo espírito. Nós deixamos que a nossa alma nos conduza em vez do espírito. A alma, quando eu falo assim, eu estou me referindo à questão das emoções. Tem dia que as nossas emoções, elas estão para baixo. E a gente não está disposto ou disposta a fazer nada. Mas nós devemos não andar, não sermos guiados pela nossa emoção. Nós temos que ser guiados pela nossa fé, por aquilo que nós acreditamos de Deus. É isso que deve guiar a gente. E se nós colocarmos a fé no lugar certo, é como uma locomotiva puxando muitos vagões. E eu posso dizer que esses vagões eu já vi ali na fumaça, ali na divisa de Minas e o Rio de Janeiro, estado do Rio, uma máquina puxando muitos vagões. A gente perde até de vista. Por quê? Porque a máquina tem força. Mas se nós invertêssemos para os vagões puxar a máquina, nem sairia do lugar. E é a mesma coisa quando nós colocamos as nossas emoções para conduzir a nossa vida. Muitas vezes nós não saímos do lugar. Então nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu mandei até para a Kátia, não sei para quem está aqui no grupo, mas eu lembro que eu mandei para a Kátia, um documentário. Quem nós somos? Ali está a ciência, a física quântica, a filosofia, a teologia, tem muitas ciências ali tentando explicar quem nós somos. Mas eu vi uma cena que eu achei muito incrível, e eu quero compartilhar agora com os irmãos. Um menininho explicando para uma moça a respeito da realidade, do que era real, do que não era real, do que ela podia fazer, do que ela não podia fazer. Aquela moça parecia um pouco autista, ela apresentava uma dificuldade de comunicação na fala. E aí o garotinho convenceu a mulher, essa moça, a entrar na quadra de basquete que ele estava jogando, brincando ali com a bola. E ele pegou a bola e jogou para ela. Quando ele jogou a bola para ela, ela segurou. Aí ela segurou a bola e quis devolver a bola para ele. Aí ele falou para ela: não, você foi tocado pela bola. Agora você tem que jogar. Então, irmãos, aqui eu estou vendo o irmão Ney, a irmã Nancy, a irmã Kátia, eu, a irmã Cris, a irmã Natália, a irmã Sônia
a irmã Giovanice. Nós fomos tocados pela bola de Deus. Por isso nós estamos aqui. E você agora tem que jogar. Não dá para fugir. Um dia Deus vai cobrar de nós tudo que nós fizemos com o nosso tempo. E nós fizemos um acordo de estarmos juntos estudando a carta de 1 João. Essa carta, para mim, ela é uma das mais ricas das Escrituras. Por quê? Porque ela trata da nossa certeza da salvação. Como nós acabamos de ver aqui, em cada dissermos, em cada fazermos e o significado de cada um deles. Então, a Bíblia é clara, ela de fato é a palavra de Deus, e é ela que deve dar para nós as diretrizes da nossa vida. A Terra gira em torno de uma órbita, e nós devemos ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Não importa se meu vizinho, não importa se o meu pastor, não importa se o ministro, não importa se eles vivem, se eles não vivem. Compromisso, quando eu disse que eu aceitava Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador, meu compromisso era com Ele, é com Ele. Eu devo ser luz na terra. Você deve ser luz na terra. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E ele disse isso depois de dar a série dos seus princípios, que faria com que os seus discípulos se tornassem sal e luz. Então, ele tem nos ensinado, através da sua palavra, como é que nós podemos manter a nossa luz acesa, como é que nós podemos manter o nosso sal dando sabor com as suas condições de salgar, de dar sabor. É através da palavra. Mas nós precisamos vivê-la, precisamos colocá-la em prática. Então, nós vimos um dia no passado que o pecado entrou no mundo. E porque o pecado entrou no mundo, fez toda essa bagunça que nós estamos vendo, que nós conhecemos. E muitas vezes nós mesmos nos encontramos numa bagunça. Nós não conseguimos organizar nossas vidas. Nós ficamos nos esforçando. Eu confesso que muitas vezes eu passo por isso. Eu preciso deixar bem claro as questões das prioridades para que eu permaneça, para que eu lute e consiga fazer. Então, irmãos, o mundo está do jeito que está por causa do pecado. Muitas pessoas falam: cadê Deus? Onde que está Deus? E eu respondo igual um dia a Ana Graham, a filha do Billy Graham, respondeu: Deus está exatamente no lugar aonde nós o colocamos. O homem tirou Deus da sua vida. E Deus está lá, no lugar aonde nós o colocamos, fora da nossa vida. E tudo que nós vemos, e tudo aquilo que nós reprovamos, é consequência da escolha que foi feita.
Foi feita uma escolha. E cada princípio violado vai trazer uma consequência correspondente àquela violação daquele princípio. E o homem violou o princípio da humildade. Quando Deus disse para ele, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus, na verdade, estava por trás destas palavras dizendo, confia em mim e eu vou te conduzir pelas veredas certas. Confia em mim. Eu não quero que você tenha experiência com o mal, porque o bem você já conhece. Sou eu, Deus. Deus falou isso para Adão, naquela frase, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta você não deve comer. Porque o dia que dela você comer, certamente morrerás. Certamente você será afastado de mim. E viver afastado de Deus é viver no caos, cada vez pior. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas antes de chegar no propiciatório, Deus mostrou tudo para Moisés, o que ele ia fazer. Deus mostrou tudo para a nação de Israel, o que ele iria fazer no futuro. E ele usou a figura do tabernáculo para mostrar. E eu quero recomendar para você ver. Reúna sua família e veja pelo YouTube O Tabernáculo. É um filme. Mas tem muitos lá. O que mais me identifiquei foi o do Benny Hinn. Ele mostra parte por parte do ministério de Jesus ali no tabernáculo. E ali também no tabernáculo, ele mostrou que a igreja já no passado, bem longe, bem antes dela existir, ela fazia parte do plano de Deus. A igreja não substitui Israel, mas ela faz parte da história de Israel. E ela está lá guardadinha, bem guardada no tabernáculo. E ali no tabernáculo, cada parte representa o ministério de Jesus terreno, o que ele iria fazer para a nossa redenção. Só para começar, a porta do tabernáculo, ela tem 4 cores. E as cores que estão ali representadas, elas apontam para Jesus no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João. E aí eu pergunto para o irmão, a porta do tabernáculo, representando ali o Evangelho, não é a entrada, a nossa entrada para a vida eterna? Entrar por estas portas é ter tudo do céu diante dos nossos olhos. Quando nós entramos pela porta do tabernáculo, pelo Evangelho de Cristo, a primeira coisa que nós vemos é o altar do sacrifício. Ali eram realizados sacrifícios diários. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
E o homem não poderia entrar na presença de Deus se ele não fizesse uma oferta. E esta oferta, deste sacrifício, ele chamava holocausto, e este holocausto estava ali representando Jesus. E estava morrendo no meu lugar, porque quem tinha que morrer não era a ovelha, não era o cordeiro, seria eu. Mas como eu sou a pecadora, não faria diferença, não traria benefício algum. Mas um dia nós vemos Jesus entrando na história e andando ali pela terra da Palestina. E um dia os evangelistas disseram, e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o judeu entendeu plenamente, entendeu com muita facilidade o que ele estava dizendo. Que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador prometido e que vinha e veio. E quando nós olhamos para Jesus, naquele momento lá, que ele foi preso, foi levado para os sacerdotes, foi levado perante Pilatos, nós vemos ali exatamente aquilo que acontecia com o cordeiro. Quando as pessoas pegavam o cordeiro lá do seu rebanho, tinha que ser um perfeito, não podia ter mancha, não podia ter defeito algum, porque ele representava a perfeição do Cristo, um sacrifício aceitável para Deus. E aí ele trazia aquele melhor de todos os seus animais para ser sacrificado no lugar dele. E ele passava pelo exame. As pessoas tinham, a lei tinha que examiná-lo para dizer que ele era perfeito. O sacerdote tinha que examiná-lo para dizer que ele era aceitável. E só depois de ser examinado ele era imolado. E não foi assim com Jesus? Antes disso, Deus tinha dado para Moisés a lei, as tábuas da lei. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo 23, 24 de Êxodo. Êxodo 24. E leia o verso 3. Quando Moisés se dirigiu ao Êxodo povo, 24. Pode ler, Cátia. quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Eles fizeram? Eles cumpriram a promessa? Não! Não. Eles responderam: nós guardaremos a lei. Nós faremos tudo aquilo que o Senhor ordenou. Mas nós sabemos que eles não guardaram. E nós também não guardamos. Aí eu pergunto, por que Deus deu a lei se eles estavam apenas precisando do Messias? Por que Deus já não deu logo o Cordeiro, o Messias? Por que Deus deu a lei? O que vocês já ouviram a respeito disso? Deus deu a lei para simplesmente provar
provar para nós, provar para os judeus que nós nunca, simplesmente nunca nós seríamos capazes de guardar a lei. Era impossível ser justo diante de Deus. Porque a lei já mostrava que eu era pecadora. Porque a lei diz para mim, não faça. Mas a carne diz, eu vou fazer. Não é assim? Por isso Deus não deu. Porque Deus precisava convencer o homem de que ele é pecador. E ele precisava fazer com que nós ficássemos realmente convencidos que nós não conseguimos, não sozinhos. Nós precisamos do Salvador. Nós precisamos, como nós vimos ali que João disse, nós precisamos da comunhão, da vida dele, da verdade dele em nós, para nos sinalizar, para nos conduzir, para nós podermos seguir o caminho da verdade. Então, Deus precisava mandar Jesus para que Jesus pudesse julgar o pecado pela lei. A lei condenou o pecado. E agora o homem que cometeu a infração do pecado precisava morrer. Mas não adiantava eu morrer por mim mesma. Por isso, João disse que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. E nós vimos naquelas figurinhas lá que eu coloquei, que no passado, no tabernáculo, o propiciatório era até uma figura bonita, que era a tampa da Arca da Aliança. Ali em cima era aspergido o sangue do animal. Mas nós vimos que o nosso propiciatório é a cruz. Foi ali na cruz que Jesus se tornou propício. Foi ali na cruz que Jesus, com o seu sangue, cobriu os nossos pecados. Foi ali na cruz que Jesus pagou o preço da nossa redenção, da nossa reconciliação. Foi ali que ele pacificou o relacionamento do homem com Deus. E Paulo deixa escrito na sua carta que Deus deu para nós o ministério da reconciliação, depois de ter reconciliado conosco. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos cumprir cabalmente aquilo que nos foi confiado, o ministério da reconciliação? Então, Jesus Cristo morreu ali na cruz para ser a nossa propiciação, pois é o sacrifício vicário, é o sacrifício substitutivo, assim como no passado o cordeiro era o sacrifício que substituía o homem, que não impedia dele ser morto. Então, irmãos, nós temos uma grande comissão de ir e pregar o Evangelho, ensinando todas as criaturas que o preço da nossa reconciliação já foi pago, já foi substituído por nós, por Jesus Cristo.
Então, eu agradeço porque nós estamos aqui, temos esta oportunidade de ouvir de que Jesus nasceu com embora homem, substituiu a gente, mas ele não era um pecador, pois ele nasceu da vontade do Espírito Santo e não da vontade do varão. Por isso ele não tinha natureza pecaminosa. Deus usou apenas o óvulo da mulher. Jesus não foi fecundado como nós fomos fecundados, da semente do homem. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele não tinha e nem tem a natureza pecaminosa. Por isso, foi o sacrifício aceitável. Foi o sacrifício que satisfez a justiça de Deus, quando nós, em Adão, nós violamos, nós chamamos Deus de injusto. Então, nós, ali em Jesus, hoje, em Jesus, nós somos aceitos por Deus. E por isso, podemos ter certeza da nossa salvação, de que vamos passar toda a eternidade na presença do nosso Deus Altíssimo. Amém? Eu vou pedir para a irmã Sônia para orar, nos elevar a Deus em oração. Paz do Senhor Jesus com todos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te dou graças, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que tu nos concedeste, de nós aprendermos mais um pouquinho da tua palavra, Senhor. Tu usaste a tua serva, ó Pai, para que nós possamos aprender mais um pouquinho. Continua abençoando a tua filha, Pai, nas missões, por onde quer que ela andar, Senhor. Continua capacitando a tua filha. E também te peço por cada um dos teus filhos, ó Pai. Eu não conheço, mas tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabes que cada um necessita e precisa, Senhor. Dá a porção certa, Senhor, para cada um. Abençoa, Senhor. Amém. A vitória, Senhor. Em todos os sentidos eu te peço. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque até o dia de hoje tu nos sustentaste e nos ajudaste. E tu estás conosco. Obrigada, Deus. Todos os dias. Amém. Até o dia da sua vinda. Amém. Senhor, continua nos guardando, nos livrando, nos ajudando, Senhor. Também lhe peço, Senhor, o favor daquele país, Senhor. Há muitas vidas ali desesperadas, Senhor. Muitos, Senhor, ali sem esperança. Ó, Senhor, que haja, Senhor, um negociamento ali, Senhor, que de paz. Mas Amém, também a gente Deus. sabe que é Amém. cumprimento da tua palavra, que tudo isso ia acontecer. E nós estamos vendo acontecendo muitos que a gente está vendo, presenciando, né? Tudo que está acontecendo aqui neste mundo, que é o princípio das dores. Senhor, É verdade. nos abençoa, Pai, nesta noite. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor, para todos nós. Fica conosco, Deus. Pai. No nome de Jesus, que eu louvo e agradeço e peço. Amém. 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 Obrigada, irmã Sônia. Uma boa noite. Amém. Obrigada pelos irmãos que vieram. Boa noite. E eu amo vocês, todos vocês.